acolhemos com muito carinho o Rômulo, nosso seminarista, que está passando os dias de férias. É sempre bem-vindo aqui à sua paróquia. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma palavra hoje que nos inquieta muito, porque nós tocamos o tema central, que Jesus, de maneira tão cuidadosa, tão paciente, quando viveu aqui no meio da gente, foi tentando ajudar homens e mulheres como nós a compreender qual era a lógica do reino de Deus. Então nós estamos diante de um texto no Primeiro Testamento, o livro do Deuteronômio, que dentro da Torá, o livro sagrado dos nossos irmãos judeus, é o coração da lei, é o coração desta palavra. Por quê? Porque ele trata exatamente dessa essência da lei enquanto palavra de Deus. Não é uma lei que é imposta e que quer tirar a nossa liberdade de homens e mulheres, para a gente viver cegamente este caminho, imaginando que fazendo tudo isso eu me salvo. Mas Deus nos propõe um caminho libertador, a partir deste percurso que nós podemos fazer, na centralidade desta lei. Quando ele é perguntado qual é o maior de todos os mandamentos, ele vai dizer: o maior é o amor. A sua capacidade de amar a Deus, amando o próximo como a você mesmo. Fazendo isso, o seu caminho está garantido. Então, naquela lógica, esse escriba resolve perguntar para Jesus sobre esse próximo. E é claro que Jesus se utiliza de um acontecimento, para nos dizer aonde o amor ele vai acontecer. E é claro que ouvindo uma palavra dessa, muitas vezes nós nos inquietamos, porque talvez ela chegue como um espinho bem cravado na garganta, Pá, está ali. Porque ele vai falar de um sacerdote. E quem era o sacerdote? Era o homem que rezava a oração do povo e oferecia o seu sacrifício no altar. Portanto, ele era este elo do povo para com Deus. Era o homem da oração, o homem do templo. Quem era o levita? O levita era o entendedor da lei. E como entendedor da lei, era aquele que também cuidava dos cuidados do templo. Portanto, era alguém que estava trabalhando para o templo. Porque toda a vida em Israel, ela gira em torno exatamente da lei. Duas figuras que de alguma forma, moralmente, têm um vínculo muito perto de Deus por aquilo que eles assumem. Mas não compreenderam nada do que estavam fazendo. Então é uma palavra que se atualiza nos dias de hoje. Por quê? Porque infelizmente nós também tocamos isso. Quantas vezes com pressa de fazermos as coisas de Deus, nós só não fazemos aquilo que Deus nos surpreende nos momentos mais inimagináveis. E ali ele vai dizer: é a hora de você ser igreja, é a hora de você ser misericórdia, é a hora de você usar do amor. Não é você que escolhe as vítimas para você fazer caridade, para dizer: eu faço uma obra de caridade ali, acolá, isso é bom, eleva o meu status, me dá um pouquinho de ânimo. Não, isso não é caridade. A caridade é aqui, eu não tenho que ficar escolhendo. Isso não pode ser um passatempo para envaidecer. Não, caridade é isso. Está ali, no meio do caminho, alguém caiu, alguém se machucou, e eu não tenho medo de sujar as minhas mãos naquele sangue. O que o sacerdote e o que o levita não puderam fazer, porque eles iam ao templo, cuidar de Deus. Não sei se você consegue perceber como deve ficar a cabeça de Deus, porque muitas vezes nós também fazemos isso. Muitas vezes eu tenho tanta pressa de ficar louvando ao meu Deus, mas as minhas condições humanas ferem essa beleza do que deveria ser a minha experiência nele. Para nós que somos de missas diárias, você deve ter acompanhado há 2 semanas atrás, quando Oséias nos presenteava com a sua forma tão radical de profeta, em uma das passagens dizendo que Deus tinha nojo das nossas orações, dos nossos incensos, da nossa forma tão esquisita de rezar, tão dramática, sendo que Ele não encontrava em nós
o que uma oração ela pode fazer, o que a experiência de estar dentro da igreja pode fazer. Nós só temos que pedir isso a Deus: livra-nos, Senhor, dessa hipocrisia religiosa que muitas vezes pode começar a fazer parte da minha vida sem eu perceber. Dizia agora há pouco, na missa das 17 horas, Papa Francisco, pregando o seu retiro aos sacerdotes e seminaristas em Roma, de maneira muito eloquente, muito forte, foi nos ajudando, aqueles que ali estavam e a nós que acompanhamos, a nos inquietar muito diante da sua palavra, porque nos levava exatamente a esse caminho que o sacerdote precisa viver. Então, propondo 3 caminhos de oração, à luz de Inácio. O terceiro ponto era um ponto mesmo dele, e aí ele, brincando, dizia: quero propor a vocês um verbo que não existe, o verbo misericordiar. E vai entender o que é misericordiar? Aquele que se deixar ser misericordiado. Para eu poder viver a experiência da misericórdia e do amor, é preciso que essa experiência seja em mim primeiro, para eu não correr o risco de fantasiar uma experiência a qual eu não compreendo. Mas ele vai mais a fundo, quando diz que misericórdia não é uma palavra para a gente poder compreender. Você só compreende o que é misericórdia a partir da atitude. Se você quer entender o que é misericórdia, pois parte para a prática e vá viver a tua misericórdia. E misericórdia não é aquilo: deixa eu ver, hoje é segunda-feira, 3 horas da tarde eu vou fazer misericórdia. Não, misericórdia não tem hora. Ela precisa ser a atitude que brota do coração daquele que se diz cristão. Ele dizia também, né? Não são esses trapos religiosos que me fazem dizer que sou sacerdote, mas a caridade que precisa estar dentro de mim, porque se ela falta, eu teria vergonha de dizer que sou cristão. Olha que bonito. Pois eu digo isso para vocês e digo para mim: se a caridade nos faltar, irmãos e irmãs, tenhamos vergonha de nos dizermos cristãos. Tenha pelo menos a educação de pedir perdão a tantos que dentro da igreja vivem de fato uma experiência profunda de santidade. E isso, graças a Deus, a Igreja Católica tem muitos irmãos e irmãs que testemunham, que vivem no silêncio, na humildade verdadeira, uma profunda experiência de santidade. E graças a esses irmãos, eu não desisto de lutar pela minha. Porque a gente começa a esbarrar o tempo todo, não só no povo de Deus, você sabe tanto quanto eu, mas muitas vezes do lado de cá da Assembleia, do clero, dos sacerdotes, dos religiosos, das pessoas que foram se intitulando a partir dos seus serviços dentro da igreja. Quanta falta de caridade, quanta falta de amor. Nós vamos sendo machucados dentro de uma igreja que só deveria existir para produzir a misericórdia. Há muitos irmãos jogados pela rua e que não existe um filho de Deus que se diga cristão de fato, que tenha coragem de ir ao encontro dessas pessoas. E quando digo jogado na rua, pode estar bem aqui dentro do meu nariz, porque a vida humana é isso, ela nos reserva surpresas o tempo todo. Não falo dessas coisas pequenininhas de contratempo, que às vezes a gente esbarra, passa rápido, fala mais ou menos, e ainda que muitas pessoas são tão sensíveis, que até com isso se desmontam. O padre hoje falou, ele nem olhou para mim, eu não vou mais na igreja. No dia eu nunca ter aparecido. Se a sua fé depende dessas porcarias para você viver, vá para o inferno. Estou falando de coisa séria, daquilo que nós devemos sofrer e viver para a misericórdia, de coisas muito maiores, porque por essa palavra Jesus toca como uma espada dentro do nosso rim, dizendo: é isso que eu espero de você. Porque o sacerdote não foi capaz, porque o levita não foi capaz, mas o samaritano, aquele povo que nós desprezamos, aquele povo que nós condenamos, aquele povo que vive na miséria, no pecado, no erro, ele usou da misericórdia que os vestidinhos do templo não foram capazes de fazer. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos pedir essa graça. Senhor, eu preciso misericordiar. Aonde o Senhor está me enviando? Talvez aquele que está caído
lá no texto, está caído do seu lado, dentro da sua casa, e há muito tempo você tem deixado de ser samaritano. Veja a experiência de Paulo, quando escreve a comunidade de Colossos. Escreve como alguém que tem a propriedade do Cristo que ele deixou a sua vida ser tocada. Um dos mais belos hinos cristológicos que a Bíblia nos oferece, quando ele vai dizer, naquele povo que estava vivendo uma confusão de fé, cremos em Jesus, mas a gente também vai crendo nessas bobeiras que vão oferecendo para nós, e isso está cheio na igreja. Sou da igreja católica, mas eu preciso ser daquele treco, tem que ter o rabo preso ali, naquele negócio que é silencioso, ninguém pode saber, tem que fazer lá minha macumbinha, Paulo está vivendo isso, por isso que ele vai dizer, Cristo, antes de todos os tempos, melhor, de todo o tempo, é o que nós fazemos na noite santa, quando nós cravamos o círio pascal dizendo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a ele a eternidade, o Cristo da nossa fé, Ele é o Senhor. Então nós não podemos ficar em dúvidas, e se eu tenho dúvida, é porque o meu trabalho de mergulhar a minha vida em Jesus não está sendo bem feito. Eu me limito, desculpe dizer, eu me contento com uma missa de domingo. Desculpe, se isso aqui é cristianismo, vamos embora. Vamos fechar a igreja que a gente tem mais o que fazer. Se eu não arrastar essa experiência em mim, porque tem gente, minha gente, dentro da igreja, que eu acho tão engraçado, que diz assim, padre, se eu for na missa sábado, está valendo para domingo, não precisa ir. Olha a negociação. Uma praga dessa não devia de existir, né? Eu devia ficar muda para sempre. A missa é tão ruim, o Deus da minha fé que morre por mim, é tão desgraçado, que ficar um pouquinho perto dele é tão insuportável. Será que eu não vou criar amor pela Eucaristia? Isso é um exercício meu. Deus nos quer aqui sim, mas sou eu que preciso dizer, Jesus, sou eu que te amo. Sou eu que quero surpreendê-lo no meu amor agora, porque você já fez a sua prova por mim. É o mínimo que nós podemos fazer. Aí a gente se pergunta, mas será que eu consigo? O homem morreu na cruz, não existe dor maior, não existe vergonha maior, e eu não consigo oferecer 1h30, porque se o padre fala muito, caramba, padre falador. Isso, bem, fica lá em casa, vai ver Faustino, feito um porco. Nossa, o padre está bravo. Não. Só não vou dançar babalu em árabe aqui, porque eu não estou com vontade. Então Jesus olha bem no olho daquele menino. Filho, você que é um escriba, você que conhece tudo da lei, porque ele vai dizer, você falou muito bem. Amarás o Senhor teu Deus, fazer o diabo a 4. Ótimo. Mas quem é o meu próximo? Jesus. É o próximo que eu vou fazer aparecer ali na tua porta daqui a pouco. Quando alguém te fecha aqui no estacionamento, você já abre o vidro, opa! É o teu próximo. Quando você vai comprar pipoca ali do pipoqueiro, você é incapaz de olhar para o cidadão e dizer, meu filho, você está bem? Você está vendendo bastante pipoca? Porque ele não deve estar ali porque é feliz, não. Ninguém vende pipoca porque acha bonitinho, não. Vai fazer pipoca no teu micro-ondas, se vira, né? Nós não temos mais capacidade de misericordiar. É a mais linda oração, meus irmãos e irmãs, que nós podemos pedir a Deus. Meu Deus, me dê olhos de misericórdia, me dê palavras, me dê atitudes, me permita ousar viver um pouquinho o que você é. É isso que Jesus quer. Depois de tanto tempo, a igreja enfim vai dizer que a santidade está aí, dentro do coração do povo. O povo de Deus é a igreja. Olha, ela demorou muito para dizer isso. Ela achava que a igreja é o que acontecia só em cima do altar. E mais ainda,
A Sacrosanto Concílio, um dos documentos de dentro do Vaticano, vai dizer que quando eu toco a Eucaristia com os meus lábios, Jesus está nos eucaristizando. Olha isso. Você vai comungar daqui a pouco. A sua comunhão aqui, ou a sua comunhão espiritual, você está pedindo isso. Meu Jesus, vem. Maranatá, vem. Eu quero você aqui. Mas eu não quero ser um receptáculo inútil, sujo, que não serve para nada, ou melhor, que não compreende o que está acontecendo. Eu quero ir ao seu encontro nessa certeza. Eu quero me eucaristizar em você. O mundo, a igreja, nós estamos precisando urgentemente de cristãos. Não tem mais. Desse cristianismo que nasce da palavra, estamos quase em extinção. Tem muita gente na igreja, graças a Deus, está bonito. Cristão, que assume a sua liderança. Eu quero conhecer o Deus da minha fé. Eu quero poder testemunhar esse Deus aí fora. E a gente pode, minha gente, porque Deus faz. Olha o que Ele fez. Você viu a semana passada, celebrando Pedro e Paulo? O Pedrão, coitado, pescador de homem, pescador de peixinho, vira o pescador de homem. A pedra bruta se deixou ser trabalhada por Jesus. Ainda nas suas crises, nas suas dúvidas, eu amo Jesus, eu não vou viver sem a tua palavra, mas eu nego Jesus para lá e para cá. Essa baderna, isso faz parte da nossa vida. Para você ver, quando alguém falha, não vai lá botando o dedão, não. Deus pode fazer milagre sim, transformar aquilo que é porcaria em obra-prima. Não duvide. Então, se Ele fez isso, como essa moçada, Ele pode fazer isso conosco. Aposte nisso. Vamos apostar no novo cristianismo. Vamos pedir esse novo Pentecostes à igreja. Jesus, nós estamos precisando muito de humildade. Tem muita gente fresca na igreja católica, Deus me livre. Muita gente sobrando, não sabe o que está vivendo, está aí, sabe, vai atrás da procissão. O que você... Eu não sei, eu sou parente da vítima, né? Estou aí, eu vou lá. Não, eu quero viver o meu cristianismo. Quero descobrir a minha experiência nele, para eu poder viver isso. Peçamos a graça de um olhar, de um coração, de sentimentos, de palavras. Faça o seu exercício. Tem muita gente se machucando, aí depois vem aqui, ai padre, ela falou uma coisa muito horrível. Só que depois você fala, e depois você pensa, né, na que você falou. Então pense antes de falar, haja. Se eu falar isso dessa forma, desse modo, eu vou ofender, eu vou machucar. É isso que Deus quer? Ah, mas eu fico com tanta raiva. Olha que lindo. Enche o peito, a boca e fala aquela abobrinha. Pronto. Mudou o mundo? Consertou alguém? Semeou a paz? Produziu o bem? Não. E você é cristão? Sou. De quem? Pode ser de qualquer Zé Mané da rua. Porque se você é o cristão do Cristo, vamos tomar mais vergonha na nossa cara. Não digo que nós seremos veludos, não. Vamos brigar por aquilo que é necessário, vamos falar por aquilo que precisa ser falado, mas tenhamos cuidado no nosso jeito de ser. É um policiamento, uma vigilância que a gente precisa fazer o tempo todo. Tem dia que não dá certo. Tem dia que você termina o dia e você fala, hoje infelizmente eu traí o meu Deus. Eu falei uma palavra imprópria, eu feri alguém, talvez com o meu jeito estúpido, eu hoje atropelei o que não precisava atropelar, e aí Deus vai dizer, você só tem um caminho, meu filho, peça perdão, perdoe, vai e não peque mais. Vamos pedir a misericórdia para nós. Queridos samaritanos, queridas samaritanas, não tenhamos medo de espalhar a misericórdia e o amor de Deus. Quem vive a misericórdia não escolhe, vive. Não fala, experimenta. Que Deus volte a encontrar em nós possibilidades de misericórdia. Que Deus volte a encontrar em nós oportunidades do amor, onde a gente possa construir o bem, tão urgente, tão necessário, no mundo decaído que nós estamos vivendo,
e infelizmente até mesmo dentro das nossas comunidades. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.